Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, bom teste pra final, hein? Tem uma preocupação com o Cássio, mas o Carlos Miguel deu conta do recado, a gente vai falar sobre isso. A volta de Maicon, alguns destaques aí pra gente falar e o Timão dorme vice-líder do Brasileiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Antes aquela dica, a Bundesliga voltou e pelo OneFootball você confere todos os jogos ao vivo e de graça. Sim, nesse sábado, por exemplo, teve o duelo de gigantes entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. Esse e outros clássicos do futebol alemão você pode conferir no OneFootball, sem custar nada, ao vivo. Todos os jogos, na palma da sua mão, na tela do seu celular, na sua Smart TV, no seu tablet, onde você estiver. Além disso, no OneFootball você confere outras ligas europeias, Polônia, Dinamarca, Irlanda do Norte, Japão, onde você quiser. E de novo, sem custar nada. Link aqui na descrição, baixe agora o OneFootball e ó, serve para qualquer celular. Foi uma boa vitória, uma boa atuação, com um final de jogo um pouco mais tenso do que se imaginava. Mas o primeiro tempo foi dominante da equipe do Corinthians, mesmo com um time misturado, mesclado, né, com alguns jogadores sendo preservados. Por exemplo, já começamos com uma preocupação. O goleiro Cássio, inclusive por informação da assessoria de imprensa, com um trauma no pé, foi retirado do jogo. E aí chance pro Carlos Miguel. Esse gigante de 2 metros contratado junto ao Inter que vem assumindo a condição de um reserva imediato do Cássio. E ele foi muito bem. Sobre o Cássio, a gente não tem muitas informações, a não ser essa informação trazida pelo clube de que ele teve um trauma, então naturalmente imaginamos que uma preservação. Houve algumas informações até desencontradas durante o jogo de que seria algo mais grave e tudo mais. O Cássio, segundo o Thiago Salazar da Gazeta, inclusive, estava no camarote assistindo o jogo com a sua família e aparentemente estava tudo bem com ele. Ele não mancava, porque se fosse uma fratura, uma fissura, como se especulou, alguma coisa mais grave, dificilmente, né, o jogador conseguiria caminhar com tranquilidade, normalmente. Acho que até nem estaria no jogo, né, estaria em casa. Mas enfim, a informação inicial que nós temos é que ele foi preservado para esse jogo exatamente por conta de um trauma e na quarta-feira seria o goleiro da final, tá? Se tiver qualquer novidade eu volto aqui para trazer para vocês. Agora, o Carlos Miguel, que foi testado mais uma vez, foi muito bem, inclusive bem exigido. Porque às vezes o cara substitui o goleiro, né, especialmente jogando em casa, e a bola não chega muito nele, não foi o caso. Ele fez boas defesas, de longe, de perto inclusive, salvando alguns chutes a queima-roupa, errou em algumas reposições de bola, acho que ele foi muito afobado nesse quesito, mas é algo para aprimorar. Ele é um goleiro jovem, se eu não me engano tem 22 anos, agora ele tem uma envergadura impressionante, né? Ele mal ergue o braço assim, ele já encosta no travessão, e ele bem exigido conseguiu fazer algumas defesas bem importantes. Não conseguiu interromper o gol do Eric ali, né, que desconta no finalzinho, mas o final do jogo foi até mais nervoso do que se imaginava. O Corinthians conseguiu se segurar nessa reta final e garantir 3 pontos que foram fundamentais em termos de tabela. O Timão é o vice-líder do Brasileiro, pelo menos até o jogo do Inter com o Goiás na manhã desse domingo. Por quê? Porque o Corinthians chegou a 54, se o Inter vencer o Goiás, ele retoma a vice-liderança. O Timão também pode perder a vice-liderança para o Fluminense, que encara o América um pouco mais tarde, às 6 da tarde. Mas enfim, o fato é que o Corinthians está ali, não dá mais para título, né? O Palmeiras disparou, a gente sabe disso, né? Tá lá na frente com 66 pontos, mas é importante, né? Em termos de tabela, buscando Libertadores via Brasileiro, você se manter no topo. Ainda mais por um outro aspecto. Nas vésperas de uma grande final, você vencer o seu jogo em casa, dá uma confiança, dá uma moral bacana. O Vitor Pereira optou por fazer algumas preservações e algumas gestões físicas. Vamos lá. Ele começa o time com o Carlos Miguel no gol, né, para dar um descanso pro Cássio até por conta desse trauma. Na direita o Fagner normal, Balbuena e Robert Renan. O Raul Gustavo estava no banco. Boa partida do Robert Renan, gostei dele. Afobado em alguns momentos também, mas gostei. O Balbuena para mim fez um jogo espetacular, não só pelo gol. Segurou muito lá atrás também. É um zagueiraço, né? A gente já sabe o nível e a qualidade do Balbuena. Na esquerda, o Piton, Fábio Santos também dando aquela descansada. Meio de campo com o Fausto Vera, o Ramiro e o Giuliano, com o Renato Augusto também no banco de reservas. Aí o Matheus Vital, o Adson e o Roger Guedes.
O Yuri Alberto ficou no segundo tempo e o Roger Guedes jogou os primeiros 45 minutos. Aí ele consegue preservar os seus dois jogadores. O Mosquito também entrou no segundo tempo, o Duqueiroz entrou no segundo tempo, o Renato não. Mas aí tivemos a volta do Maicon. Aos 32 minutos ele acaba entrando no jogo. Importante porque muita gente ainda pensa que o Maicon pode ser titular na quarta-feira. Eu acho que não. Mas esse retorno dele era fundamental, né? Um jogador de muita qualidade, que domina o meio-campo e talvez até, se o Vitor Pereira quiser, pelos treinamentos, né, ele pode optar por um meio-campo com Fausto Vera e Maicon. Acho que seria espetacular. Mas eu acho que ele não vai fazer isso com o Du, especialmente, que carregou o piano ao lado do Maicon, depois ao lado do Fausto Vera. Tirá-lo agora, eu acho que seria, digamos assim, muito cruel com o jogador. Se daqui a pouco, né, seja depois do primeiro jogo, para o segundo jogo, ou mais para a reta final, o Maicon reassumir a condição de titular, porque a gente sabe a qualidade que ele tem, acho normal. Mas eu assim, não tenho informação, mas fazendo a leitura até, enfim, do trabalho do Vitor Pereira, não acho que ele vai mudar imediatamente, tirando o Du e colocando o Maicon no lugar do Fausto. O Fausto é titularíssimo e jogou mais uma enormidade. Como se segura bem lá atrás. Você via o Corinthians afastando bola no segundo tempo, era o Fausto Vera. O Corinthians armando o jogo com qualidade na saída de bola, era o Fausto Vera. O Juliano fez um jogo até razoável, mais do que vinha jogando, melhor do que vinha jogando, mas o Fausto, para mim, ele domina o setor, ele é muito protagonista, seja no desarme, seja em rebatidas, seja na saída de bola, impressionante. O Matheus Vital, ele tem uma dificuldade no acabamento de jogadas, né? Eu até falei que ele entrou bem no último jogo, mas ele pegou vários lances, várias bolas pelo lado esquerdo, por exemplo, e não consegue dar continuidade na jogada, uma pena. E o Adson, começou pelo lado direito, fazendo as suas jogadas previsíveis, e no segundo tempo, e até no primeiro também, por alguns momentos ele caía pelo lado esquerdo. Poxa vida, é muito cristalino para mim que o Adson cresce muito quando joga pelo lado esquerdo, porque ele tem o 1 contra 1, ele tem a perna esquerda muito mais efetiva, né? Então ele vai para cima do marcador. Quando ele tá na direita, não, a gente sabe que ele corta para dentro e não consegue dar sequência muitas vezes para a jogada. O Roger Guedes fez um jogaço no primeiro tempo. Por tudo que ele faz, né, de buscar jogo, de protagonismo, de assumir a responsabilidade. O Roger Guedes perdeu alguns lances até no ataque, mas enfim, acabou fazendo de pênalti o segundo gol, que ele até não cobrou muito bem, viu? Mas enfim, acabou balançando a rede. Ele é muito efetivo, né? O Roger Guedes funciona bem e a impressão que eu tenho é que se o Vitor Pereira deixasse ele o segundo tempo, ele ia querer jogar, ele ia pra cima, ele tá com muita vontade. Mudou muito essa relação assim do Roger Guedes, que talvez tenha passado uma impressão inicial de que, né, um cara um pouco mais displicente, não tem nada disso. O cara completamente envolvido com o clube, com o time, com o momento que ele tá. Deu até chapeuzinho, né? Deu até um balãozinho durante o jogo. Tá numa fase muito boa o Roger Guedes. Aí o Yuri entrou, o jogo já era já tinha outro cenário, né? Já tinha outra fotografia. O Yuri voltava muito para tentar fazer o pivô, mas o time do Corinthians, talvez empurrado pelo Atlético, porque o Atlético fez um jogo péssimo no primeiro tempo, no segundo cresce e vai para cima, busca o seu gol e por pouco não busca o empate. O Atlético empurrou o Corinthians para o seu campo. Então ficou um buraco ali no meio de campo em que o Yuri muitas vezes tinha que voltar até quase a linha divisória do gramado para tentar fazer esse pivô e começar uma jogada, e ou o Atlético ou fazia falta nele, ou antecipava, ou recuperava já essa bola no campo de defesa e a bola pouco chegava no Yuri. Em algumas jogadas ele até deu uma bola de calcanhar para o Matheus Vital, conseguiu chegar lá na frente, mas ele não recebeu aquela bola limpa, que ele precisa de poucas, né? Ele não precisa de muitas, mas ele não recebeu aquela bola limpa para finalizar. Ele não teve essa chance. Então o Atlético foi muito competente na sua estratégia na parte final do jogo. E o Corinthians, mesmo com mais qualidade, né, porque botou jogadores até titulares, como o Mosquito, o Du e o próprio Yuri, não botou o Renato, né, uma opção do Vitor, mas botou o Maicon, mesmo assim não conseguiu segurar o ímpeto do Atlético. Por isso que eu digo que foi um bom teste, porque não adianta você fazer esse último jogo para a final como um amistoso, um jogo mais leve. Não, o Atlético endureceu muito na segunda etapa, fez com que o Corinthians tivesse que segurar, garantir o resultado e tentar alguma coisa no segundo tempo. Contra o Flamengo eu sei que vai ser outro papo, outra história, outra competição, mas de novo, importante você vencer o jogo na véspera dessa decisão, preparar alguns jogadores e sentir de que forma o time pode encarar um time do tamanho desse Flamengo, do rubro-negro, que inclusive venceu fora de casa o Cuiabá por 2-1 também, mas aí com um time bem descaracterizado. Ao longo da semana eu vou trazer mais
projeções aqui dessa decisão, de que forma o Dorival Júnior também preservou o seu elenco, preparou esse Flamengo para a final, de que forma o Flamengo chega para essa final, de que forma o Corinthians vai chegar para essa final, todas as dúvidas estabelecidas, tudo isso vai estar durante essa semana aqui no canal, porque eu acho que se trata da maior final da Copa do Brasil em todos os tempos, né? A gente está falando de um Flamengo e Corinthians gigante. Primeiro jogo em São Paulo, decisão no Rio de Janeiro, será, né, uma semana daqui, 10 dias, que serão eletrizantes aí por conta dessa decisão. Então vai ter muita informação aqui todos os dias sobre essa final. No dia do jogo a gente vai fazer lives pré e pós-jogos para a gente poder trazer todos os detalhes aqui, porque essa final vai mexer com todo mundo. Então acho que foi um bom teste. Acho que tem algumas dúvidas estabelecidas, né? Tomara que com o Cássio esteja tudo bem. O Gigante é muito importante, apesar da baita atuação do Carlos Miguel. O Gigante é muito importante em mais uma disputa de título por parte do Corinthians. O Rafael Ramos também entrou no segundo tempo, né? Um jogador que está voltando de lesão, ficou um tempo inativo. E o Fagner também teve um tempo parado, voltou, não tem jogado 90, né? Você vê que o Vitor chegou a improvisar o Bruno Mendes em determinado momento. O Fagner também é fundamental, assim como será o Fábio Santos. E o meio de campo tem essa interrogação. Será que ele vai de Maicon? Será que ele mantém o esquema dele? Eu acho que ele vai manter com o Duqueiroz, o Renato Augusto e o Fausto Vera. E aí lá na frente tem essa dúvida também do Adson Mosquito com o Roger e o Yuri Alberto. Vamos ver como é que o Vitor vai montar esse time. Agora, foi uma baita vitória, foi uma atuação convincente, com um sofrimento exagerado no segundo tempo, mas em que o Timão conseguiu garantir os 3 pontos. E aí, o que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!